ficar em uma estrutura cheia de dinossauros carniceiros ou correr numa ilha onde um predador te odeia mais do que tudo que existe. Isso não é um enredo de um filme, é a escolha que você teria que fazer entre as Ilhas Nublar e Sorna do universo de Jurassic Park. Então, façam suas escolhas. E confie em mim, uma delas faz a outra parecer um paraíso. Enquanto Nublar teve seu caos momentâneo com um tiranossauro solto, alguns raptores e um híbrido geneticamente modificado e assassino. Sorna era um laboratório secreto onde os dinossauros evoluíram por décadas sem supervisão humana. Então, meu amigo, a natureza mostrou seu lado mais sombrio. Se você acha que sobreviveria numa ilha dessas, é porque ainda não conhece Sorna de verdade. Enquanto os dinossauros são a atração principal, o verdadeiro pesadelo em Sorna começa com elementos que você nem consegue ver. A ilha possui um clima equatorial, um ciclo interminável de calor extremo e umidade sufocante que drenaria até o mais preparado dos sobreviventes. Durante a estação seca, as temperaturas atingem facilmente 40 graus à sombra, transformando a selva numa espécie de sauna a céu aberto, onde a desidratação chega silenciosamente em questão de horas. Sem estruturas adequadas para refúgio, você estaria constantemente exposto à insolação, que provocam delírios, alucinações e, ironicamente, tornam você um alvo mais fácil para predadores. A estação chuvosa traz outro inferno. Chuvas que duram semanas, inundando trilhas e transformando o solo num lamaçal traiçoeiro. Aqui o perigo não são apenas as enxurradas, é a hipotermia que chega sorrateira quando suas roupas permanecem encharcadas por dias. Porém, o mais cruel são os pequenos e mortíferos habitantes da ilha. Mosquitos não são apenas irritantes em Sorna, são causadores de doenças tropicais que transformariam sua sobrevivência num pesadelo médico. A malária se manifestaria com calafrios e febres altas que deixariam você tremendo em seu esconderijo improvisado, enquanto a dengue provocaria dores ósseas tão intensas que cada movimento se tornaria uma tortura. Tudo isso enquanto dinossauros andavam por aí. E não são apenas os mosquitos. Milhões de formigas correição devorando tudo em seu caminho em minuto. Aranhas armadeiras, cuja picada causa paralisia temporária. Escorpiões andando sob folhas secas e sanguessugas se agarrando em sua pele durante travessias em pântanos. Esses perigos invisíveis criam uma camada adicional de terror. Enquanto você se preocupa em não ser comido, infecções secundárias, febres e fraqueza gradual fariam você tomar decisões erradas. E em Sorna, um erro é a última coisa que você deve cometer. Nublar após a queda do parque foi como um castelo de baralho desmoronando, caótico, imprevisível, mas ainda com vestígios humanos que oferecem falsas esperanças. Ao contrário de Sorna, onde a natureza reconquistou tudo, aqui você encontra estruturas abandonadas que prometem abrigos, hotéis com janelas quebradas, centros de visitantes com portas ainda funcionando e até veículos espalhados que poderiam servir como refúgios temporários. Mas não se engane, essa vantagem é uma armadilha psicológica. São nesses locais que os perigosos traiçoeiros se escondem. A Scorpius Rex, a criação mais instável de Henry Wu, não caça por fome, mas por puro instinto genético de violência. Esse híbrido deformado com espinhos venenosos e comportamento imprevisível vaga precisamente essas áreas estruturais, usando corredores escuros e salas fechadas como território de emboscada. Sua aparência bizarra é apenas o começo de uma morte agonizante por paralisia neurotóxica. Além dela, Nublar abriga uma penca de predadores especializados. Os carnotauros de cores vibrantes não são apenas caçadores eficientes, são mestres em camuflagem térmica, capazes de se esconder em plena luz do dia usando sua habilidade de mudança de coloração. Já os Baryonyx operam em equipes coordenadas, usando rios e sistemas de drenagem do parque para alcançar presas. E ainda tem a Blue, o raptor mais perigoso, um produto da engenharia com inteligência quase humana. Ela memoriza padrões de comportamento, reconhece armadilhas e, mais importante, sabe exatamente onde os humanos se escondem. Em Nublar, toda porta fechada pode esconder um pesadelo, todo veículo abandonado pode ser uma sepultura, e todo refúgio aparente pode ser a última parada antes de você virar estatística. A ilha não é selvagem, é um zoológico onde os animais aprenderam a explorar as fraquezas da civilização que os criou. Enquanto a Ilha Nublar era um parque temático que fugiu do controle, a Ilha Sorna foi sempre um laboratório evolutivo a céu aberto. Aqui os dinossauros não foram criados para entretenimento, mas para experimentação genética desenfreada. E isso fez toda a diferença. Durante 2 décadas de isolamento, essas criaturas passaram por um processo de seleção natural acelerada que transformou a ilha num campo de batalha. Os sobreviventes não são apenas dinossauros, são assassinos hiper especializados que nem mesmo seus criadores poderiam prever. Os raptores de Sorna, por exemplo, desenvolveram estratégias de caça que beiram
beiram sobrenatural. Usam chamadas de acasalamento para atrair presas curiosas, criam armadilhas com folhagem e até imitam sons humanos baseados em gravações residuais de equipamentos abandonados. Mas o verdadeiro terror de Sorna está na hierarquia predatória que emergiu naturalmente. No topo da cadeia não está o T-Rex ou o espinossauro. Tá uma rede de inteligência coletiva onde diferentes espécies aprenderam a coexistir e cooperar. A vegetação densa não é um abrigo, é uma cortina onde dezenas de olhos te observam ao mesmo tempo, onde troncos caídos podem ser tocas de dilofossauros e onde cada clareira natural é um lugar para emboscadas. A própria geografia da ilha foi moldada por esses comportamentos. Os dinossauros modificaram o ambiente para favorecer a caça, criaram trilhas falsas que terminaram em penhascos, abriram clareiras estratégicas para isolar presas e até usam rios como barreiras naturais para canalizar fugas. Em Sorna, você não está apenas lutando contra dinossauros, está lutando contra um ecossistema inteiramente otimizado para a morte. A ilha não é um habitat, é um organismo vivo e consciente que digere intrusos com eficiência brutal. Safety Guide, employees only. Cada elemento, desde os insetos até as correntes de ar, foi cooptado pela teia alimentar assassina que domina esse lugar. Sobreviver aqui exigiria mais do que sorte. Exigiria anular milhões de anos de instinto evolutivo, concentrado em uma única ilha amaldiçoada. Entre todos os predadores de Sorna, nenhum personifica tanto ódio quanto o espinossauro. Esse não é simplesmente um dinossauro que caça por instinto ou por fome. É uma arma biológica com ódio pessoal. Criado em cativeiro como parte de experimentos militares secretos, esse espinossauro foi submetido à tortura que deixaram marcas tanto físicas quanto psicológicas. Esses traumas transformaram num ser que associa humanos à dor extrema, desencadeando uma resposta predatória que vai além da caça. É vingança pura. O que torna esse espinossauro particularmente aterrorizante é sua inteligência tática anormal. Diferente de outros grandes terópodes que dependem de força bruta, ele caça com precisão cirúrgica. Sua técnica preferida é o ataque de exaustão, com tudo querendo te fazer de almoço. E você ainda não sabe qual é a pior parte, se é o clima, o terreno ou o fato de que literalmente tudo ali pode te matar. Pois é, se a Ilha Sorna já era um pesadelo que parecia saído do inferno, a Ilha St. Hubert é basicamente a continuação desse pesadelo com modo impossível de sobreviver ativado. Hoje a gente vai descobrir qual dessas duas ilhas é a pior. Será que é a Sorna, com seus caçadores inteligentes e metódicos, ou Hubert, onde até a sombra pode te matar? Pode esquecer todos aqueles edits de animes, todas as cenas de invencibilidade e todos os protagonismos de filmes que enfrentam monstros com uma tranquilidade. Na vida real, contra o que essas ilhas escondem, eu garanto que você não dura 5 minutos. Enquanto a Ilha Sorna já era considerada um pesadelo ecológico, um novo terror surgiu no último filme da franquia, a Ilha St. Hubert. Esse não é apenas mais um laboratório a céu aberto, é o local onde a Indian decidiu cruzar todos os limites éticos e genéticos, criando algumas das aberrações mais aterrorizantes e desproporcionais já vistas na franquia. Aqui habitam duas das maiores e mais agressivas criaturas carnívoras já vistas nos filmes. Mas o que realmente define qual é a ilha mais mortal? Não se trata apenas de comparar o tamanho, força ou a velocidade. A verdadeira resposta está na combinação mortal de fatores ambientais, no comportamento imprevisível das criaturas e principalmente na motivação por trás de cada ataque. Esse não é um simples debate sobre qual dinossauro venceria numa luta. É uma análise sobre qual ilha oferece menos chance de sobrevivência para um ser humano. E acredite, não importa para qual ilha você seja levado, o final será o mesmo. A única diferença está como você chegará até esse final. Mas antes de irmos para alguma dessas ilhas e acabar se metendo em uma situação desagradável, eu iria me planejar. E quando eu falo em planejamento, eu tenho o Opera para me ajudar. É isso aí, rapaziada. O Opera é um navegador que, sim, qualquer dinossauro, o clima em ambas as ilhas age como o primeiro filtro implacável, testando os limites da resistência humana de formas cruéis. Situadas nos trópicos, Sorna e Hubert compartilham a mesma divisão básica de estações, seca e chuvosa. Em Sorna, a ameaça vem dos céus. Sua localização a coloca diretamente no caminho da temporada de furacões, que varrem o Caribe completamente. Para um ser humano desprotegido, a experiência seria aterrorizante. A visão de troncos e detritos voando, o barulho ensurdecedor do vento e a sensação de impotência diante uma força da natureza. Já em Hubert, o perigo é constante. O calor assume o papel de principal vilão aqui. As temperaturas geralmente atingem e ultrapassam a marca dos 43 graus Celsius. Só aí já faz a gente derreter de calor. A umidade é elevada e pede que o suor evapore com eficiência e o resultado é um risco de insolação e desidratação. Em resumo, Sorna te ameaça com uma morte violenta. Hubert, por sua vez, te submete a uma agonia lenta e asfixiante. Dois estilos de execução igualmente eficazes. Enquanto
Enquanto os dinossauros ocupam o centro das atenções pelo seu tamanho e ferocidade, são as criaturas menores e silenciosas que constituem a primeira linha de defesa dessas ilhas. Uma barreira biológica tão letal quanto qualquer carnívoro pré-histórico. Em ambas as ilhas, a densa vegetação e o clima tropical criam um ambiente perfeito para uma vasta e mortal coleção de invertebrados. Mosquitos causadores de doenças debilitantes como a malária. Uma simples picada pode causar sintomas aterrorizantes, febres altíssimas, vômitos, dores de cabeça e muito mais. No entanto, o ápice desse imóvel, para depois decidir seu destino com um golpe final e frio. Essa combinação de inteligência e crueldade torna cada encontro com esses animais uma experiência única de terror psicológico. Além deles, a ilha abriga ceratossauros, criaturas territorialistas que caçam pelo duro. Em Sorna, você não é apenas uma presa, você é um peão em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento errado pode ser o último. E seus oponentes não apenas conhecem as regras, mas foram eles que escreveram. Se Sorna é um campo de batalha tático, onde a inteligência reina, a ilha St. Hubert é o reino do caos absoluto, um verdadeiro parque de horrores sem parque, onde a imprevisibilidade é a única regra e o perigo está em todas as dimensões, do solo ao céu, da floresta até as águas. Aqui a engenharia genética da Engen atingiu níveis de ousadia e irresponsabilidade sem precedentes, criando não apenas dinossauros, mas verdadeiros mutantes, projetados para serem as formas de vida mais agressivas e destrutivas possíveis, porém deram errado. No topo da cadeia alimentar terrestre está o Emperor, uma variante de tiranossauro considerada tão perigosa que precisou ser isolada até mesmo de outros da sua própria espécie. Maior, mais musculoso e com um comportamento notavelmente mais agressivo, caçado por um ser estratégico que nunca desiste de você ou ser dilacerado por uma força da natureza imprevisível e incontrolável, que pode vir do céu, da água ou das sombras da noite. Façam suas escolhas. Considerando a totalidade dos fatores, Hubert leva uma ligeira vantagem, mandando seu veredito final um ambiente mais hostil e mortal para qualquer ser humano. Mas honestamente, é como escolher como você quer ser devorado. No final, você ainda está morto.